Qual é a importância do santuário para a nossa salvação? O que isso nos ensina sobre quem é Deus? É o que nós vamos entender no estudo de hoje, agora, no programa Escola Bíblica. Olá, tudo bem com você? Estamos começando o programa Escola Bíblica aqui pela TV Novo Tempo, o canal da Esperança. Como é que foi seu final de semana? Como é que foram as coisas aí na sua casa? Você conseguiu tirar aquele momento para estar em família e aquele momento para estar na sua comunidade religiosa? Eu sempre faço aquele convite na quinta-feira para você procurar a igreja adventista mais perto da sua casa. Você conseguiu ir na igreja adventista? É só você entrar no site, você vai descobrir qual é a igreja mais perto aí da sua casa. Ó. Entra no site aqui, ó, encontreumaigreja.com.br. Chega lá e diga, olha, o pastor Gilmar do programa Escola Bíblica me convidou para vir aqui. Eu tenho a certeza que vão ser momentos muito especiais para você. Mesmo que você congregue numa outra comunidade religiosa, você será bem-vindo. Falando em igreja adventista, eu quero mandar um abraço muito especial para os amigos da comunidade adventista da Praia da Costa, Central Praia da Costa, que está bem pertinho do Shopping Center Praia da Costa, na cidade de Vila Velha, no estado do Espírito Santo. Então, se você mora em Vila Velha, mora na região da Praia da Costa, você está convidado. Bem perto do shopping, você vai encontrar a comunidade adventista e também nós temos aí reuniões do nosso clube de desbravadores que acontecem no shopping Praia da Costa. Isso mesmo. Se você é dessa região, Clube Desbravadores é aquele grupo de pré-adolescentes, adolescentes que fazem diversas atividades que estão relacionadas ao nosso bem-estar físico, nosso bem-estar emocional e bem-estar espiritual. Acampamentos, caminhadas. Eu tenho a certeza que vai ser uma grande bênção para você. Um abraço para os meus queridos amigos, eu estive com eles, realizando, tivemos um momento de um retiro espiritual. Um abraço para vocês da comunidade adventista Central Praia da Costa, na cidade de Vila Velha, no estado do Espírito Santo, um estado que está no meu coração. Tive 3 anos de convivência aí na cidade de Vitória, um lugar muito especial. Lembra? Você está convidado a procurar a igreja adventista mais perto aí da sua casa. Você sabe que aqui no programa Escola Bíblica nós temos a oportunidade de estudarmos a Bíblia através das nossas revistas Esperança. E eu quero te motivar, nessa temporada a gente está estudando a revista Esperança, Céu e Inferno, Salvo ou Perdido, entendendo o plano da salvação apresentado na Bíblia de várias formas, de várias maneiras. E essa semana nós vamos estudar como estudar o tema do santuário que é apresentado no Antigo Testamento e perceber que essa foi uma forma de Deus anunciar o seu plano de salvação, anunciar que Ele estava buscando salvar todas as pessoas em todos os momentos e que esta mensagem que o povo de Deus recebeu no Antigo Testamento deveria ser compartilhada para todas as nações. Se você deseja entender mais sobre esse assunto, entender mais sobre o tema da salvação, é só mandar uma mensagem para o nosso WhatsApp, é o 12982 44 44 49. 12982 44 44 49. Só você escrever, eu quero. Você vai receber um link, que é o nosso site, o novotempo.com/escola bíblica. Ali você vai preencher um cadastro. Se você já tem, você vai se identificar lá. Lembrando que você pode pedir uma revista por mês em cada CPF. Aí, se você não pediu ainda, você pode pedir a sua revista. Se você ainda não se cadastrou, são dados sigilosos. A gente segue a Lei Geral de Proteção de Dados.
né? Você pode ficar muito tranquilo e você vai receber sem nenhum custo na sua casa a revista Esperança, Céu ou Inferno, Salvo ou Perdido. Você também pode ligar para a gente, o telefone está aparecendo aí agora, ó, é o 0 operadora 12 21 27 31 21. 0 operadora 12 21 27 31 21, se você quiser já ligar e pedir a sua revista Esperança. Lembrando que no site você também vai encontrar todo o nosso portfólio de revistas que estão à sua disposição, as revistas Esperanças que são produzidas para que a gente compartilhe com você aquilo que nós acreditamos ser orientações para a gente ter uma vida melhor e termos a esperança de que um dia vamos habitar a eternidade. Vamos orar para que o Senhor nos dê iluminação para a gente entender esse assunto. Pai, obrigado porque estamos juntos para estudarmos a Tua Palavra. Que o Senhor esteja conosco agora, nos dê orientação, nos dê lucidez, compreensão. Quando a gente lê textos, às vezes, que estão no Antigo Testamento, a gente tem dificuldade, porque a gente tem ali uma maneira, uma forma que o Senhor apresentou a salvação, diferente da personificação daquilo que Jesus Cristo fez quando veio a esta terra. Ele, que era a representação de todos esses rituais. Mas, Pai, ao estudarmos esse tema, que a gente perceba que o Senhor, em todas as épocas, em todos os momentos, sempre procurou revelar a salvação para todas as pessoas. E que isso toque o nosso coração. Em nome de Jesus. Amém. Vamos lá, vamos estudar juntos. Eu quero convidar você, se você tem aí a sua Bíblia, eu quero te convidar para a gente estudar. Quando a gente vai ler textos que estão no Antigo Testamento, às vezes algumas pessoas têm um pouco de preconceito, né? Por exemplo, alguns dizem que os livros do Antigo Testamento, a mensagem do Antigo Testamento não vale mais, essa mensagem ficou ultrapassada, agora serve o Novo Testamento. A gente já estudou isso aqui, só para lembrar que toda a Escritura ela é inspirada por Deus, toda. Em realidade, quando a gente estuda o Antigo Testamento, a gente tem mensagem que está apontando para Jesus Cristo, que haveria de vir, aquele que está sendo apresentado no Novo Testamento, ele que é o cumprimento da profecia. É bom a gente lembrar, por exemplo, mesmo que a gente leia o livro do Apocalipse, que fala a respeito dos sinais do fim, a gente está lendo, a gente está vendo textos que são citados no Antigo Testamento, dos 404 versos, 276 versos são versos do Antigo Testamento. Então, quando a gente lê a Bíblia, quando a gente estuda a Bíblia, tem que ficar muito claro para a gente que a Bíblia, toda a Bíblia, ela é a palavra de Deus e ela tem um único propósito, revelar o plano da salvação. Porque a Bíblia é o livro da salvação. Mesmo que a gente faça aplicações, que a gente tenha a apresentação de vários outros temas, relacionamento familiar, educação financeira, mas tudo converge para uma única coisa, chama-se salvação. O Senhor tentando resgatar aquele que se afastou dele, aquele que fez o contrário da sua vontade. Porque o grande objetivo e o grande plano e a grande pessoa que tenta buscar salvar o ser humano é o Senhor. Não há na terra nenhuma pessoa mais interessada. Não há no universo nenhuma pessoa mais interessada no plano da salvação do que o Senhor. Por isso ele se apresenta como o Salvador. E agora a gente vai ver o plano da salvação apresentado neste tema, que é o tema do santuário. Para isso, a gente tem que recordar alguns detalhes que são importantes. Como, por exemplo, a gente entender que no Éden, e a gente já estudou isso algumas vezes aqui, os primeiros 2 capítulos a gente tem o plano ideal de Deus. Deus cria, Deus orienta, Deus dá o norte, Deus fala o que é bom. Deus diz, é dessa forma que você tem que viver. De toda árvore do jardim você pode comer livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal você não deve comer.
E a partir do capítulo 3, nós temos agora a queda, o lapso. O homem estava unido com Deus e agora o homem está separado. No Éden, Deus andava com Adão e Eva. Gênesis capítulo 3, verso 8. E após o pecado houve, portanto, esta separação. Agora há um abismo entre o homem e Deus. O homem não tinha vontade de pecar, mas o homem tinha possibilidade para pecar. O homem estava ligado a Deus. O Senhor se comunicava diretamente com o homem. Agora, com o pecado, ou seja, com a desobediência. E a gente lembra o diálogo, né? A indução, a serpente levando a mulher e o homem a cometerem o pecado. A partir desse momento, o homem agora não tem mais vontade. O homem sente vergonha, percebe sua nudez e se esconde de Deus. Mas o que o Senhor faz? O Senhor vai atrás. O Senhor pergunta, onde você está? E é exatamente isso que Ele faz neste momento. O Senhor pergunta, onde você está? Eu vou dizer para você, querido, não há nada nesta terra, nada, que vai fazer-nos estar ligados a Deus, de novo, senão o poder de Jesus Cristo. O texto de Gênesis capítulo 3, verso 8. Quando ouviram a voz do Senhor Deus que andava no jardim, pela viração do dia, esconderam-se da presença do Senhor Deus. Homem e sua mulher, por entre as árvores do jardim. Esse era um ato comum, Deus estava com eles. Agora, quando ouviram a voz de Deus, porque haviam cometido pecado, eles se escondem. E é exatamente o que nós fazemos. A partir do pecado, nós agora não temos essa vontade de irmos ao Senhor. Nós sentimos vergonha, mas não há nada que a gente tenha cometido que pelo poder do Senhor não vai dar para a gente de novo condições de ir a Ele. E o que Ele fez? O sacrifício na cruz do Calvário. E quando o Senhor, a gente tem, a partir do Gênesis, né, o ritual, porque o Senhor os veste. Antes de ler o texto, só queria resgatar esse texto aqui, ó, capítulo 3 e o verso 21. Olha só o que diz aqui. 3, 21. Vou ler o 20 também. E deu o homem o nome de Eva, sua mulher, por ser a mãe de todos os seres humanos. Fez o Senhor, Deus, vestimenta de peles para Adão e sua mulher, e os vestiu. Aqui está sendo morto o primeiro cordeirinho, apontando para Jesus Cristo, o Filho de Deus que tira o pecado do mundo. Para tirar a nudez, para cobrir o homem da nudez e da vergonha que o pecado havia causado. E a morte de Jesus é a única forma. Por isso, quando eles veem a primeira morte, eles sabiam que estava ali, o Senhor está ensinando para eles, que estava ali sendo predito a morte do Messias. O Messias que nasceria, o Redentor que nasceria e o Redentor que morreria, para que definitivamente o pecado pudesse ser eliminado. E ali nós temos os rituais, sempre a morte do Cordeiro aponta para o Senhor Jesus Cristo, aquele que vem. Só que aí nós temos um período de intensa e de longa escravidão do povo de Deus no Antigo Testamento, quando eles se tornam oprimidos e se tornam escravos do povo egípcio. E neste período, o Senhor os resgata, e a gente tem detalhes importantes, e o Senhor os resgata e agora vai trazer para eles o ritual do santuário. Ou seja, o Senhor vai se aproximar deles, apresentando que o Senhor quer estar junto deles e apresentando um lugar e um ritual que aponta para o Senhor Jesus Cristo. Porque este ritual e este lugar tem a sua originalidade no céu. O santuário terrestre é uma réplica do céu que apresenta o plano da salvação. Porque esse é o grande objetivo de Deus, é a apresentação do plano da salvação. Portanto, o santuário
é um passo no plano de restauração do relacionamento que foi rompido. E o Senhor queria mostrar que através desse ritual e através desse lugar, o Senhor estaria de novo perto deles, assim como o Senhor caminhava, como o Senhor estava com Adão e Eva no jardim. Cada cerimônia do santuário era uma ilustração profética do plano eterno de salvação. E a gente vai explorar isso. Cada ritual apresentado mostra que o homem, ainda que cometa o pecado, por mais distante que esteja, agora ele pode se aproximar do Senhor dignamente de novo. O contexto histórico e teológico do santuário apresenta que o santuário foi instituído logo após a libertação do povo do Egito, para a gente lembrar, né? Eu citei. Deus queria formar um povo santo, conforme Êxodo 19, 5 e 6. E para isso estabeleceu um sistema que ensinaria a santidade, o pecado e a redenção. A gente já explorou esse tema de santidade. O que é essa santidade? É a evidência de que há uma ligação deste povo com Deus para eles serem uma influência em todas as nações. Então, o ser santo aqui é alguém que tem uma ligação com Deus e possa manifestar essa ligação com Deus dentro de um mundo que é pagão, dentro de um mundo em que a visão divina é de um Deus que precisa ter a sua ira aplacada. Os sacrifícios dentro do paganismo servem para aplacar a ira de um Deus que quer destruir. E dentro do contexto bíblico, o sacrifício apresentado revela um Deus que um dia seria sacrifício. Você consegue entender que é totalmente o contrário daquilo que o paganismo apresentava? Por isso, o ser santo, o povo ser separado, mostra um povo ligado a Deus, que não precisa apaziguar a ira desse Deus. Mas um povo que, ao sacrificar, revela que um dia, esse Jesus Cristo, Filho de Deus, o Deus Jesus Cristo, se tornaria o homem e ele próprio seria o sacrifício. Esse é o grande objetivo do santuário. Aquelas nações deveriam olhar e entender que aqueles sacrifícios não eram para deixar um Deus calmo, não, mas representavam esse próprio Deus. Êxodo capítulo 19, verso 5. Agora, pois, se diligentemente ouvirdes a minha voz e guardardes a minha aliança, então sereis a minha propriedade peculiar dentre todos os povos, porque toda a terra é minha. Percebe que eles revelariam que eles pertenciam a Deus? E através desses rituais eles revelariam o amor de Deus? Porque todo ritual, os sacrifícios que eram apresentados, revelavam que um dia a maior expressão do amor de Deus seria dado Jesus Cristo morrendo no nosso lugar, no lugar daquele que era pecador. São João capítulo 3, verso 16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho único para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Esse era o grande propósito, revelar. Esse é o grande propósito do santuário, revelar o amor de Deus. Vós me sereis reino de sacerdotes e nação santa. São essas as palavras que falarás aos filhos de Israel. O povo havia se afastado de Deus no Egito. Agora o santuário seria um meio de restabelecer essa comunhão e esse contato. Por isso, Êxodo capítulo 25, verso 8 diz: e farão para mim um santuário para que eu possa habitar no meio deles, para que eu arme a minha tenda, para que eu acampe com eles. Lembra, esse povo vai estar peregrinando por deserto, e o habitar aqui é que o Senhor está acampando do lado deles. Aonde quer que eles iriam, o Senhor estaria com eles.
segundo tudo que eu te mostrar a você como modelo do tabernáculo e como modelo de todos os seus móveis, assim mesmo vocês o farão. Êxodo capítulo 25, verso 9. Até a gente tem detalhes muito importantes aqui nesse ritual de construção que a gente pode aplicar para a nossa vida, que a gente pode tirar lições. Primeiro, o Senhor dá um modelo. O Senhor vai prover os recursos, o Senhor vai dizer como deve ser feito, o Senhor vai determinar, orientar as pessoas. Bezalel e Aholiabe são os dois personagens que vão cuidar de todas as partes, os detalhes de construção. E o Senhor, diz o texto bíblico, através do Espírito, dará sabedoria para eles fazerem conforme o Senhor orienta. Cada detalhe do santuário, cada necessidade provida é sustentada, é dada pelo Senhor. E aí eles estariam aprendendo que a vida, tudo, o caminhar pelo deserto, que representa a nossa caminhada nessa terra, não vem das nossas condições, mas vem através daquilo que Deus faz por nós, em nós e através de nós. Deus é a fonte de todas as coisas. Então, quando você vai estudar o tema do santuário, você começa a entender que o povo precisava revelar que toda sustentação vinha do Deus verdadeiro, do Deus que ama, diferente do relacionamento que os povos pagãos tinham com o Senhor. O santuário era uma forma pedagógica, queridos, de revelar o plano da salvação através de símbolos, através de rituais, através do sacerdócio, revelando todo o processo que é feito pelo Senhor. O ritualismo e o lugar revelam esse amor de Deus. Por isso ele não podia se tornar um fim em si mesmo, não, porque ele aponta para o Senhor. Quando eles cometiam um pecado e levavam um animal para ser sacrificado, eles precisavam entender que apontava para o Senhor. Quando o sacerdote pela manhã e à tarde apresentava, fazia ali uma oferta de sacrifício em prol do povo, ele precisava entender que durante todos os dias, em todas as horas, 24 horas por dia, ele sabia que havia salvação se ele buscasse ao Senhor. Apontando para aquilo que o Senhor faz por mim e por você hoje. Ele é o nosso intercessor. Se nós cometemos o pecado, diz o apóstolo João, nós podemos ter a certeza que temos um advogado junto ao Pai, intercedendo. A expressão habitar no meio deles demonstra o desejo de Deus de se fazer presente onde quer que eles fossem. O santuário revela que Deus quer estar perto de seus filhos. A forma como eles estavam acampados era minuciosamente detalhado. Eles deveriam, as tribos do povo de Israel deveriam se colocar ao redor do santuário, detalhadamente, com as 4 pontas apontando para os 4 pontos cardeais, revelando que essa mensagem deveria ser anunciada a todas as pessoas. E ali no meio estava o santuário, estava a revelação do amor de Deus. O santuário terrestre era uma cópia do santuário celestial, conforme o texto de Hebreus capítulo 8, verso 5, ele apontava para a vinda do Messias e a sua obra como nosso intercessor e como nosso Salvador. A salvação, queridos, não é apenas perdão, mas é a restauração da presença divina em nossa vida. Perceba, eu recebo o perdão, mas eu não fico do mesmo jeito, há uma nova direção, porque agora o Senhor habita em mim. O santuário não é apenas uma estrutura do passado, mas é um modelo da nossa caminhada espiritual com Cristo. A certeza de que aonde a gente vai, o Senhor está conosco. Você entende isso? Você tem a certeza disso? Você acredita nisso?
Eu não sei onde você está, eu não sei como você vive, eu não sei como você olha para esse tema, eu não sei se você já leu em Êxodo capítulo 25, a partir do 25, os detalhes sobre o santuário. Não sei se você já leu detalhes sobre como o sacrifício deveria acontecer, mas eu quero dizer uma coisa para você. Nada do que está na Bíblia por um acaso. E nada do que está na Bíblia sem a intenção de revelar o amor de Deus e o seu desejo em salvar-nos. Tudo que está revelado no texto bíblico tem uma única intenção: mostrar que eu e você, por mais que cometemos equívocos na vida, por mais que tenhamos nossas tendências pecaminosas, por mais que a gente erre, há esperança no Senhor. E você sabe que hoje, estudando esse tema, eu fiquei imaginando e eu vi uma imagem ilustrativa do santuário colocado e as tribos acampadas ao redor. Detalhadamente, cada tribo apontando para cada lado. E eu fiquei pensando, quando o povo acordava, ele tinha certeza de que o sacrifício da manhã tinha sido oferecido. E ele poderia dizer: se eu errar hoje, há esperança no Senhor. Se eu cometer um equívoco hoje, há esperança no Senhor. No final da tarde, depois, o sacrifício era de novo colocado. E ele poderia ir dormir, tendo a certeza de que há esperança no Senhor. Eu não sei como está a sua vida, como você anda, mas eu quero te apresentar mais uma vez esse plano de salvação. É a palavra de Deus revelada. Se você quer conhecer mais, não esqueça, você pode pedir sua revista, você pode estudar, os textos estão aqui. Faça contato com a gente, ligue, o telefone está aí, é o 0 operadora 12 21 27 31 21. Entenda o quanto o Senhor ama você, quanto o Senhor deseja salvar você. Por isso não se sinta indigno, porque no Senhor tudo pode ser transformado. Porque se há derramamento de sangue, houve verdadeiramente o perdão. E agora você se torna um filho de Deus. A gente vai conversar sobre isso amanhã. Pai, obrigado pela mensagem da Tua palavra. Obrigado porque hoje, mais uma vez, nós lembramos que há salvação. Que a salvação está sendo apresentada. Que há solução. Se alguém está me assistindo agora e acredita que não há esperança, que ele foi longe demais, por favor, meu Deus, que o Espírito Santo toque o seu coração. Obrigado, porque em Ti, somente em Ti, nós temos a salvação. Que a gente abra o coração para Ti, Pai, em nome e por amor de Jesus. Amém. Foi muito bom estarmos juntos, estudarmos esse tema e eu convido você a explorar ainda mais, a mergulhar nos textos bíblicos, a refletir e você vai perceber o quanto você é amado por Jesus. A gente se encontra amanhã aqui em mais uma Escola Bíblica.